Lipo de papada tem risco? Quais são os principais riscos de uma lipo de papada? Muitas pessoas têm medo de fazer o procedimento por se tratar da região do pescoço, da região submandibular, submentoniana. Porém, os principais riscos que envolvem essa cirurgia são riscos pequenos, porque todas as artérias e estruturas importantes dessa região, elas estão muito mais profundas. Nós vamos atuar na região mais superficial, tanto na pele quanto na região do músculo platysma. Nós não vamos atuar na região profunda. Então, os principais riscos vão envolver infecção, vão envolver fibroses, hematomas, que são coisas que afetam o pós-operatório, que levam o paciente às vezes a ter um desconforto, mas que podem ser evitados utilizando boas técnicas e tecnologia. O principal medo e maior de todas as pessoas é infecção. A infecção nada mais é que uma proliferação bacteriana na área operada. Porém, por exemplo, eu nunca tive uma infecção numa região operada. E por quê? Porque nós tomamos todos os cuidados possíveis para que isso não aconteça. Começando com o ambiente que nós vamos operar. Nós temos que operar num ambiente controlado, nós operamos no bloco cirúrgico do hospital. Ele é um ambiente completamente controlado em relação a bactérias, a cuidado, a limpeza. Isso é muito importante. Os cuidados com a higiene e com os instrumentais e com as roupas utilizadas, com a equipe circulando em sala, tudo isso vai evitar que o paciente tenha algum grau de infecção. Por isso que nós conseguimos manter o paciente sem nenhum tipo de infecção. Além disso, as medicações pós-operatórias são muito importantes. Todos os pacientes vão utilizar antibióticos, anti-inflamatórios para evitar que tenha uma proliferação bacteriana na área e também grandes edemas. Então é muito importante seguir as orientações de medicação para evitar esse tipo de problema, esse tipo de medo que as pessoas têm de realizar procedimentos cirúrgicos. E não é só na papada, qualquer procedimento cirúrgico ele deve ser realizado com todos esses cuidados. Outro medo muito frequente são as fibroses, né? O que são as fibroses? As fibroses são tecidos que se formam na região, é um tecido de reação. Nosso corpo ele sofreu uma reação e ele quer recuperar aquilo o mais rápido possível. Então ele faz um tecido mais desorganizado, um tecido mais rápido e que ele fica mais elevado. Isso é uma fibrose, uma região dura, uma região endurecida que se faz na área operada. E isso pode alterar o padrão estético da região. E como é que nós vamos evitar que o paciente tenha esse tipo de problema? Nós vamos fazer, primeiro, um bom reposicionamento das estruturas, deixar a pele bem aderida à região para que evite de ter grandes espaços entre ela e o músculo para formar fibrose. Além disso, nós vamos comprimir a área utilizando a tecnologia, que é o taping e a malha. O taping ele vai fazer uma compressão desses tecidos. Todas essas áreas que foram afastadas, a gordura que foi removida, ela vai gerar espaços vazios. O taping ele vai comprimir esses espaços, evitando que líquido chegue naquela região e como não chega líquido, vai formar menos tecido e vai formar menos fibrose. Então o taping ele é fundamental para evitar fibrose. Além da malha compressiva, que é aquela malha que nós utilizamos para comprimir as estruturas e fazer com que menos sangue chegue naquela região, menos líquido chegue e, consequentemente, menos fibrose. Então, mais uma vez, uma das complicações que as pessoas mais têm medo, ela está muito mais relacionada com os cuidados pós-operatórios. Hematomas e edema. O que é isso? O edema é acúmulo de líquido, que eu já falei antes. Então, o próprio taping e a própria malha, elas vão evitar que isso aconteça. E o gelo também, ele ajuda com que menos sangue chegue naquela área e, consequentemente, menos líquido, porque o gelo faz vasoconstrição das artérias, menos sangue, menos líquido vai chegar naquela área quando essas artérias estão diminuídas de volume. E o hematoma, ele é sangue localizado na área. Então, toda a área operada, ela deve ter sangue, porque ela precisa recuperar. E para ela recuperar, ela precisa ter células sanguíneas na área. Porém, esse sangue não pode ser em excesso. Então, a compressão do taping também vai evitar o edema e a compressão da faixa, além do gelo, pela vasoconstrição, que eu já expliquei. Então, menos sangue chega ali e não vamos ter hematomas. Eu quase nunca tive hematomas e edemas consideráveis na região de papada operada. Quando nós temos um acúmulo de líquido naquela área, se chama seroma, que é um acúmulo de líquido na região que fica uma bolinha de água. Essa bolinha de água, geralmente, ela está relacionada ao não uso da compressão. E eu já tive 2 casos que o paciente não utilizou a compressão,
Nós colocamos o tape e ele removeu o tape em casa e não utilizou a malha. E isso faz com que o tecido fique frouxo, ele não está colado e mais líquido vai acumular. É muito fácil de resolver. Nós fazemos uma pequena punção e removemos aquele líquido ali. Sai um líquido mais amarelinho, mas ele é só líquido, não tem nada de infecção nesse líquido. É só água que se acumulou naquela região abaixo da pele e que faz esse volume chamado seroma. É muito fácil de resolver, mas também é muito mais fácil prevenir. Utilizar o tape direitinho, utilizar a malha, e isso vai fazer com que não aconteça esse tipo de alteração. Então eu mesmo tive 2 casos, em tantos casos que eu opero, e só aconteceu exatamente porque o paciente não seguiu as orientações. Por isso que eu friso, gente, é muito importante seguir essas orientações. Então essas são as alterações que mais acontecem na cirurgia de papada. E como é que nós evitamos isso? Como eu falei, usando tecnologia, usando tape pós-operatório, medicações, antibiótico, anti-inflamatório, analgésicos que o paciente vai ter dor, mas geralmente não tem. E o último fator que as pessoas mais me perguntam e mais têm receio é em relação à dor. Ah, eu vou ter dor pós-operatória? Como é que é o pós-operatório? Isso deve doer. Na verdade, não. Essa cirurgia não é uma cirurgia que causa dor no paciente. O paciente geralmente fica muito confortável, sem dor. É uma cirurgia que o paciente quase não toma analgésicos. Eu prescrevo os analgésicos e eles quase não são utilizados, porque não é uma cirurgia que vai causar esse tipo de problema. Geralmente, a dor ela pode ser provocada. E o que é isso? É quando toca, aperta, manipula demais, mexe muito a cabeça, fala muito. E isso pode gerar algum desconforto. Mas geralmente não é uma queixa dos pacientes. De todos os pacientes que eu opero, raríssimos pacientes se queixam de algum tipo de dor do pós-operatório. E se tem algum tipo de dor, utiliza os analgésicos. Então, esse procedimento é um procedimento super tranquilo, feito de uma forma bem rápida, superficial, uma cirurgia de 1h30, 1h45 minutos no máximo, e que nós conseguimos corrigir bem a papada e trazer autoestima para o paciente. Então não precisa ter medo, é só seguir o pós-operatório que tu vai ter um bom resultado sem nenhum tipo de complicação.